Seu celular depende de torres de celular para funcionar, mas imagine se isso deixasse de ser necessário. Nos bastidores da indústria de chips, a Samsung estaria desenvolvendo algo que pode mudar a forma como os smartphones se conectam à internet. Um modem com inteligência artificial projetado para conversar diretamente com os satélites da Starlink. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Satélites não ficam parados no céu. Eles atravessam o planeta a mais de 27 mil quilômetros por hora. E um celular comum simplesmente não foi projetado para acompanhar algo se movendo nessa velocidade. Para funcionar, o chip precisaria prever onde o satélite estará nos próximos segundos, ajustar a frequência de sinal em tempo real e trocar de conexão várias vezes por minuto. E se isso realmente funcionar, uma pergunta inevitável aparece. Será que estamos entrando na era dos celulares que funcionam literalmente em qualquer lugar do planeta? O que a Samsung estaria construindo? Nos últimos meses, relatórios da indústria de telecomunicações começaram a apontar para um desenvolvimento interessante dentro da divisão System LSI da Samsung, responsável pelo design de chips e modems da linha Exynos. Segundo essas informações, a empresa estaria trabalhando em um modem com inteligência artificial integrada, projetado para comunicação direta com satélites em órbita baixa, especialmente os da constelação Starlink. Fontes da indústria indicam que esse modem incluiria um acelerador de IA embutido, conhecido como NPU, capaz de executar algoritmos de otimização de sinal diretamente no chip. A primeira coisa que precisa ficar clara é o tipo de inteligência artificial envolvida aqui. Não estamos falando de IA generativa, assistentes virtuais ou sistemas capazes de conversar com o usuário. Nesse caso, a inteligência artificial teria uma função muito mais específica. Ela analisaria constantemente parâmetros da conexão, como potência de sinal, frequência, posição orbital e qualidade do enlace, ajustando automaticamente a comunicação entre o telefone e os satélites. Na prática, essa IA estaria ajudando o modem a tomar decisões em tempo real, para manter a conexão estável enquanto os satélites passam pelo céu. Esse detalhe muda completamente o papel da inteligência artificial dentro da tecnologia. Em vez de atuar apenas em aplicativos ou no software do telefone, ela começa a ser usada diretamente na camada física da rede de comunicação. Outro ponto importante é que até agora não existe um anúncio oficial confirmando uma parceria formal entre Samsung e SpaceX ou Starlink. As informações vêm de analistas da cadeia de suprimentos e publicações especializadas em telecomunicações. A própria Samsung já demonstrou tecnologias de comunicação 5G via satélite baseadas em redes não terrestres, chamadas de NTN, que permitem conectar smartphones diretamente a satélites em áreas sem cobertura de torres celulares. E, ao mesmo tempo, a própria Starlink já começou a testar serviços chamados Direct-to-Cell, que permitem que celulares comuns enviem mensagens diretamente para satélites que funcionam como torres de celular no espaço. Esses testes já mostraram que smartphones podem se conectar a satélites sem hardware especial, embora inicialmente o serviço esteja limitado às mensagens de texto e comunicações básicas. Ou seja, a ideia de celulares conectados ao espaço já deixou de ser teoria. O verdadeiro desafio é fazer essa conexão funcionar de forma estável, porque quando um celular tenta se conectar a um satélite em órbita baixa, ele enfrenta um problema que simplesmente não existe nas redes celulares tradicionais. E é exatamente aí que começa a parte mais difícil dessa tecnologia. Por que conectar celulares a satélites é tão difícil? Quando se fala em conectar um celular diretamente a satélites, muita gente imagina que o desafio seja apenas aumentar a potência do sinal. A grande diferença entre redes celulares e redes via satélite está no movimento. Torres de celular ficam fixas no solo. Satélites em órbita baixa não. A constelação da Starlink opera em órbita terrestre baixa, conhecida como LEO. Esses satélites orbitam a cerca de 550 km de altitude e cruzam o céu a aproximadamente 27 mil km por hora. Isso significa que, para um observador na Terra,
um satélite pode atravessar o horizonte em poucos minutos. Em redes celulares tradicionais, o telefone sempre sabe onde estão as torres próximas. Como elas permanecem no mesmo lugar, o modem consegue trocar de conexão de forma relativamente previsível. Com satélites, o cenário é muito diferente. O primeiro desafio é acompanhar o movimento orbital. O dispositivo precisa saber onde o satélite está agora, mas também prever onde ele estará nos próximos segundos. Caso contrário, a conexão pode se perder antes da troca para o próximo satélite da constelação. Esse processo de troca de conexão acontece constantemente e pode ocorrer várias vezes durante uma única sessão. O segundo desafio é um fenômeno físico chamado efeito Doppler. Quando um transmissor se move rapidamente em relação ao receptor, a frequência do sinal muda. Conforme o satélite se aproxima ou se afasta, o modem precisa compensar essa variação em tempo real para evitar perda de qualidade na comunicação. Existe ainda um terceiro fator. Os satélites da Starlink utilizam múltiplos feixes de cobertura, cada um apontado para uma região específica da Terra. À medida que o satélite se desloca, esses feixes também mudam de posição. O celular precisa prever qual feixe atenderá sua localização antes mesmo da troca acontecer. Se essa transição não for preparada com antecedência, o usuário pode perceber atrasos ou até quedas momentâneas de conexão. Somando todos esses fatores, a comunicação com satélites em órbita baixa se torna um problema extremamente dinâmico. O dispositivo precisa rastrear satélites em movimento, compensar mudanças de frequência e trocar de conexão constantemente. E é justamente esse tipo de problema que começa a explicar por que fabricantes de chips passaram a considerar o uso de inteligência artificial dentro dos próprios modems de comunicação. Como a inteligência artificial entra nesse problema? Diante de todos esses desafios, surge uma pergunta: como um smartphone pode acompanhar satélites que estão se movendo a milhares de quilômetros por hora, mudando constantemente de posição e frequência de sinal? É exatamente nesse ponto que entra a proposta de usar inteligência artificial dentro do próprio modem. Segundo relatórios da indústria, o modem que estaria sendo desenvolvido pela Samsung incluiria uma unidade de processamento neural integrada chamada NPU, capaz de executar algoritmos de aprendizado de máquina diretamente no chip. Em vez de depender de processamento em servidores externos, os algoritmos rodam localmente dentro do modem. Isso permite que o dispositivo tome decisões em milissegundos, algo essencial para acompanhar satélites em movimento. Uma das funções mais importantes seria prever a trajetória dos satélites. Com base em dados orbitais e padrões de comunicação, o modem pode antecipar qual satélite estará disponível nos próximos segundos e preparar a troca de conexão antes que ela aconteça. Outra tarefa crítica é a compensação do efeito Doppler. Como a frequência do sinal muda conforme o satélite se aproxima ou se afasta, o modem precisa ajustar continuamente os parâmetros de transmissão e recepção. Algoritmos de aprendizado de máquina conseguem prever essas variações e aplicar correções de forma mais eficiente. A inteligência artificial também pode ajudar na seleção do feixe de comunicação ideal, já que cada satélite utiliza múltiplos feixes direcionais para cobrir diferentes regiões da Terra. Além disso, os algoritmos podem otimizar consumo de energia, potência de transmissão e uso de largura de banda, fatores essenciais para manter a bateria do smartphone sob controle durante a comunicação com um satélite a centenas de quilômetros de distância. Esse tipo de processamento acontece continuamente enquanto o dispositivo está conectado. O modem analisa sinais, prevê mudanças na rede e prepara a próxima troca de conexão. Isso mostra uma mudança importante no papel da inteligência artificial. Ela deixa de atuar apenas em aplicativos e passa a ser usada diretamente na infraestrutura física das redes de comunicação. Mas esse desenvolvimento não acontece isoladamente. Na verdade, ele faz parte de uma corrida muito maior que está acontecendo em toda a indústria de smartphones. A corrida global pelos celulares via satélite.
A ideia de conectar smartphones diretamente a satélites não surgiu apenas dentro da Samsung. Nos últimos anos, várias empresas começaram a trabalhar na mesma direção. Um dos exemplos mais conhecidos veio da Apple. A empresa introduziu nos iPhones um sistema de comunicação de emergência via satélite que permite enviar mensagens quando não existe cobertura celular. Essa tecnologia utiliza a rede de satélites da Globalstar e mostrou que smartphones já podem se comunicar diretamente com satélites. Outras empresas também começaram a explorar esse caminho. A Qualcomm anunciou uma plataforma chamada Snapdragon Satellite, voltada para comunicação via satélite em smartphones. A MediaTek também apresentou soluções semelhantes, focadas em mensagens e conectividade básica em regiões remotas. Na China, fabricantes como a Huawei já começaram a integrar recursos de comunicação satelital em alguns dispositivos. Essas iniciativas revelam uma mudança importante na indústria. As redes móveis do futuro provavelmente não serão apenas terrestres. Elas devem funcionar como redes híbridas, combinando torres celulares e satélites. Nesse cenário, a Starlink ocupa uma posição estratégica. A empresa está construindo uma das maiores constelações de satélites já lançadas e começou a desenvolver um serviço chamado Direct-to-Cell, que permite que satélites funcionem como torres de celular no espaço. Os primeiros testes já demonstraram o envio de mensagens diretamente entre smartphones e satélites, sem necessidade de equipamentos especializados. Por enquanto, o serviço ainda é limitado a comunicações simples, mas a infraestrutura que está sendo construída aponta para algo muito maior. Se essa tecnologia evoluir como esperado, smartphones poderão alternar automaticamente entre torres terrestres e satélites, dependendo de qual conexão estiver disponível. E é exatamente por isso que fabricantes de chips começaram a investir em modems preparados para esse novo tipo de rede. Os limites que essa tecnologia ainda enfrenta. Mesmo com avanços em chips, inteligência artificial e redes de satélites, conectar celulares diretamente ao espaço ainda enfrenta limitações importantes. A primeira delas é consumo de energia. Transmitir sinal para uma torre de celular que está a alguns quilômetros de distância já exige energia considerável. Agora imagine enviar sinal para um satélite a mais de 500 quilômetros de altitude. Esse tipo de comunicação exige mais potência, o que naturalmente aumenta o consumo de bateria. Algoritmos de otimização podem melhorar a eficiência, mas não eliminam completamente esse problema. Outro desafio está nas antenas dos smartphones. Equipamentos profissionais de comunicação via satélite utilizam antenas direcionais, que apontam diretamente para o satélite para maximizar o sinal. Smartphones, por outro lado, usam antenas pequenas e omnidirecionais, projetadas para funcionar em qualquer posição dentro do aparelho. Isso limita a intensidade do sinal que o dispositivo consegue transmitir. Existe também a questão da capacidade da rede. Mesmo com milhares de satélites em órbita, a largura de banda disponível ainda é menor do que a das redes terrestres. Serviços como mensagens e localização funcionam bem nesse tipo de conexão, mas aplicações de alto consumo de dados podem rapidamente saturar a rede, se muitos usuários tentarem utilizá-la ao mesmo tempo. Por fim, existe o fator regulatório. Comunicações via satélite dependem de autorizações de espectro em cada país, o que pode tornar a expansão global mais lenta. Essas limitações mostram que os satélites não devem substituir as redes celulares, mas sim atuar como uma camada complementar de conectividade. O que isso revela sobre o futuro da internet? Quando olhamos para esse tipo de desenvolvimento, é fácil focar apenas no chip ou na parceria entre empresas. Mas o que realmente importa é a direção para onde a infraestrutura de comunicação está evoluindo. Durante décadas, a internet móvel foi construída quase exclusivamente sobre redes terrestres. Milhões de torres de celular espalhadas pelo planeta formam a base da conectividade que usamos todos os dias. Agora começa a surgir um novo modelo. Em vez de depender apenas de torres, as redes do futuro tendem a combinar a infraestrutura terrestre e satélites em órbita, criando sistemas híbridos, capazes de manter conexão em praticamente qualquer lugar.
Esse conceito já aparece nas pesquisas de 6G, onde as chamadas redes não terrestres, conhecidas como NTN, passam a fazer parte da própria arquitetura das telecomunicações. Nesse cenário, smartphones poderão alternar automaticamente entre torres de celular e satélites, dependendo de qual conexão estiver disponível naquele momento. Em cidades densas, as redes terrestres continuarão sendo a principal forma de conexão, mas em regiões rurais, áreas remotas, rotas marítimas ou até durante voos, satélites podem assumir esse papel. Isso não significa que todos os celulares terão internet via satélite o tempo todo, mas significa que, aos poucos, a ideia de zona sem sinal pode começar a desaparecer. E talvez esse seja o ponto mais interessante dessa história. A inteligência artificial começou transformando aplicativos e serviços digitais. Agora ela começa a aparecer em um lugar muito mais fundamental: a própria infraestrutura física da internet. A pergunta que fica é simples: se chips e redes continuarem evoluindo nessa direção, quanto tempo falta para que celulares realmente funcionem em qualquer lugar do planeta?